Amém, queridos? Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Amém. Tudo no seu devido lugar. Eu peço muito a Deus que fale comigo de uma certa forma para trazer uma palavra à igreja. E às vezes, todo mundo que é pregador aqui sabe que eu vou falar. Às vezes, quando nós estamos responsáveis por alguma palavra, nós já vamos trabalhando isso na nossa mente, quando a gente fica sabendo, eu vou estar pregando essa semana, então toda semana você fica esperando alguma novidade para que Deus fale com você, para que você venha transmitir algo de Deus para a igreja, não apenas algo do seu coração, algo da sua mente. É uma responsabilidade nossa como pregador de fazer isso, para que o Espírito Santo venha tomar conta e venha entregar aquilo que Ele tem para a igreja. E confesso aos irmãos que essa semana foi uma semana, desde o começo dela, foi uma semana meio complicada, cheia de afazeres, uma semana meio de Marta, né? E eu não tive muito tempo para recorrer à Bíblia, mas a cada tempo que eu tinha, no meu tempo, eu pedia a Deus, fala comigo. E essa semana, acho que foi na quinta-feira, eu estava vendo uns absurdos na internet, porque a internet hoje é tanto absurdo que você quase não aproveita muita coisa da internet. Mas é bom a gente estar antenado, né? Tem coisas boas também que a gente pode aproveitar. Às vezes um testemunho, às vezes alguém falando, a gente pega. E eu estava vendo alguns absurdos e eu falei uma frase assim na minha cabeça: aonde que esses homens de Deus, aonde que a igreja está com a cabeça? A gente não tem esse costume de falar quando a gente fica meio indignado com alguma coisa? Onde que esse povo está com a cabeça para estar agindo assim com aquilo que é de Deus? Onde será que o que esse povo pensa? E aí nasceu a mensagem. E eu coloco como tema, eu gosto de pregar de várias formas, né? Ou temático, ou expositivo, mas hoje vai ser temático. E eu coloquei um tema na pregação de hoje: aonde a igreja está com a cabeça. É o que eu quero falar hoje com os irmãos. Antes de lermos algum texto, eu quero introduzir primeiro a palavra. A igreja de hoje, ela está com a cabeça no céu ou na terra? Vou repetir. A igreja de hoje, você acha, ela está com os seus pensamentos no céu ou na terra? Vamos ser sinceros. Eu quero iniciar a mensagem de hoje fazendo algumas advertências ao que está acontecendo bem perto de nós. Talvez não fazer uma crítica apenas, crítica por crítica, e também não apontar nenhuma denominação, mas apontar a um corpo chamado igreja. Por isso o tema é onde a igreja está com a cabeça. Não é fazer crítica a nenhuma denominação. Afinal, embora exista várias e muitas denominações, é bom separar uma coisa da outra. A igreja de Cristo, ela é única. Não existe a igreja de Cristo A, a igreja de Cristo B. Amém? Que fique bem claro isso. Quando nós falamos isso, nós entendemos que hoje, nós aqui estamos servindo o reino de Deus através de uma denominação batista. Mas isso não significa que somos melhores ou piores que qualquer outra igreja que professa o cristianismo, principalmente aquelas que professam como Cristo o tema central da Bíblia Sagrada. Então que fique bem claro, nós não somos nem melhores e nem piores do que nenhuma igreja e nenhuma denominação, seja ela qual for. Nós não usurpamos desse direito de achar que somos os detentores da verdadeira igreja. Não, nós não somos. Por isso eu queria ocupar esse tempo, espaço, para fazer um alerta, como um profeta de Deus, aonde que a igreja dos nossos dias ela tem se encontrado, aonde ela tem se posicionado com a sua cabeça. Porque diante dos absurdos que estamos vendo, daqueles que estão fazendo com o evangelho do Senhor,
confirmado pelos apóstolos e por todos aqueles que um dia pagaram o preço, alguns com a própria vida, para que esse evangelho chegasse até nós. O que estão fazendo, o absurdo que estão levantando e fazendo com isso? A pergunta que se faz: onde que esse povo pensa que... O que estão fazendo com aquilo que Jesus deixou para que fosse estabelecido como igreja na terra nos nossos dias, nos dias de hoje? Eu gostaria de falar ainda nessa introdução a respeito do culto que é racional, até para esclarecer às pessoas que são consideradas indoutas, né? Aquelas pessoas que às vezes frequentam uma igreja sem saber, e até alguns que têm dúvidas a respeito do assunto. Afinal, qual culto Deus ele se agrada para que hoje nós estejamos aqui servindo como igreja? Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto, ele é um texto bastante interessante e bastante conhecido da igreja. Nesse texto revela qual culto que é agradável a Deus. É o culto chamado culto racional. Afinal, o que seria um culto racional? Porque esse culto racional que deve ser o sistema que a igreja cultue a Deus. Porque nós estamos vendo muitas coisas acontecendo, e aí a pergunta: onde que vai chegar, né? Onde nós vamos chegar? O que seria racional? Racional, capacidade de pensar, de tomar decisões, de analisar, de discernir. E aí tudo isso baseado em um manual que é colocado nas nossas mãos. Cada um de vocês tem um manual na sua mão, seja através de um papel. Hoje tem várias formas de você ter a Bíblia, né? Seja no próprio celular, você pode ler a palavra. Mas todos têm hoje, ainda mais nos nossos dias. Acho que hoje na escola bíblica o pastor Marcelo falava como que aquele povo naquela época podia discernir com 5 livros, né? Foi isso que o senhor disse? Com 5 livros apenas eles tinham que tomar decisões. E não era todos que tinham a detenção desses livros, eram poucas pessoas. Hoje não, hoje cada um tem a oportunidade de ter o livro sagrado na sua mão, para você confirmar se aquilo que você está ouvindo realmente vem de Deus ou não. Então, meu irmão, olha só que contraponto, olha só que coisa maluca. A igreja de Deus tem se tornado algo tão absurdo, sendo que cada um dos crentes teria capacidade, e tem a capacidade, de ter um livro na mão, que é a sua bússola, que pode ser o livro, que pode te orientar. Mas por que isso não tem se tornado uma regra, e sim uma exceção na igreja de Cristo nos dias de hoje? Porque infelizmente a igreja não tem feito a Deus um culto racional. Porque o culto racional é aquele que te dá o poder de discernir, a capacidade de entender, a capacidade de pensar. O que estamos vendo hoje são cultos emocionais, baseado apenas nas emoções. E eu não quero colocar em xeque a sinceridade dos adoradores, mas muitas vezes a sua sinceridade pode estar sendo seduzida e manipulada por emoções irracionais, por sentimentos do bem-estar da alma. As pessoas hoje estão atrás de sentimento. Pode ver, algumas pessoas saem da igreja e falam assim: nossa, hoje o culto não foi legal, eu não senti, eu não consegui sentir aquela emoção que eu costumo sentir quando estou na igreja. E muitas pessoas, elas começam a se afastar da igreja, porque elas começam a vir à igreja e elas falam assim: eu não tenho mais aquele sentimento, porque todo culto dessa pessoa, ele é voltado para o emocional, e não para o racional. Isso é perigoso demais, porque uma música, um relaxamento, uma meditação é capaz de promover isso. Se nós diminuirmos um pouquinho mais a luz,
Se o Ed, com essa voz linda que ele tem, começar a entoar uma canção que vai lá na nossa alma, eu tenho certeza que você vai começar a sentir a presença de Deus aqui. Mas talvez esse seja o caminho emocional. Não estou falando de falta de sinceridade. Não quero dizer que isso não, que você não está sentindo a presença de Deus, isso é apenas emoção, não. Não me entenda mal. Eu só quero te levar a pensar um pouquinho que o culto a Deus deve ser racional. Você tem que pensar. Eu tenho que te levar a um nível de pensamento onde você entenda que o culto verdadeiro a Deus é aquele culto que você compreende o que você está fazendo. E é através desse culto que você vai agradar o seu Deus. Vamos compreender um pouco mais. O que estamos vendo e presenciando em muitas igrejas, e eu poderia dizer que é a banalização da igreja por conta de ambições carnais. E aqui é outra coisa que eu gostaria de colocar. Além desse culto meramente emocional, a banalização ela está vindo por questões extras ao verdadeiro culto a Deus. Por que essa banalização? Por causa das ambições carnais, da ganância. Cultos voltados e manipulados apenas para determinadas arrecadações. E aí a gente sempre fala das ideias, das estratégias, do ajuntamento visando lucro. Então nós temos duas situações difíceis que nós estamos encarando hoje. Aquele culto onde as pessoas vêm para a igreja, e agora você tem o culto do Espírito Santo, você tem o culto, você tem o ministério do fogo, você está ouvindo tudo isso. Mas tudo isso que nós estamos vendo está levando a um só lugar. Primeiro, a emoção. E aí, isso eu vi muito na minha caminhada da fé. Que a igreja ela caminhou muitos anos pela emoção. E a pessoa que caminha pela emoção, ela pode ser seduzida facilmente. E os manipuladores, sabendo disso, eles jogam isso para dentro da igreja, com uma intenção falsa de manipular um rebanho, jogando toda a emoção na cabeça do povo, e aí ele tem poder de manipulação. Aí você olha hoje, grandes igrejas, grandes negócios. Você vai ver muita gente servindo numa igreja feliz. Por que ele está feliz? Porque ele está recebendo algo em troca daquilo que ele está buscando. Jesus ele já afirmou no Evangelho, ele disse assim, igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, no versículo 24 de Mateus 24, diz assim, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganarão até os próprios escolhidos. Mas Paulo, ele diz a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 de Timóteo, ele diz assim, conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Pregue a palavra, em tempo, em fora de tempo, admoesta, repreenda, exorta, com toda longanimidade e ensino. Você vê aqui que a palavra de Paulo, uma exortação que ele faz para pregar o Evangelho, em nenhum momento ele fala assim, olha, leve o povo a falar em línguas, leve o povo a chorar, leve o povo a... Ele fala palavras de puro raciocínio. Ele pede para que admoesta, para que repreenda, para que exorte o povo com toda longanimidade e ensino. Porque aqui nós chegamos ao ponto. Porque virá um tempo, e talvez é esse tempo onde que a igreja está com a cabeça, que não suportarão a palavra, a doutrina da palavra, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas. Aonde esse povo está com a cabeça? Aonde esses pastores de hoje estão com a cabeça? Até parece que um dia eles não vão prestar contas ao dono da seara, ao dono da vinha. Nós temos uma grande responsabilidade como igreja, de conduzir
do rebanho de Cristo e de cuidar das coisas de Deus. Olha só, aqui um pouco da minha crítica. Seus líderes ostentam mansões de luxo, carros de luxo, roupas e relógios de grife, tudo com recursos levantados da noiva, da própria igreja. Se você pegar hoje, tem pastores que ostenta relógio de 90 mil reais. Ostentam carros de mais de 1 milhão de reais. Ostentam jatos particulares da igreja. Diz assim, não é meu, é da igreja. Mas vai você, membro, pedir para dar uma voltinha. E o mais impressionante é que as suas igrejas estão abarrotadas de gente. Não tem lugar vazio como aqui nessa igreja você encontra algumas cadeiras. Esse é o mais preocupante. E é por isso a pergunta: onde a igreja está com a cabeça? Uma igreja toda envolvida com este mundo, no que diz respeito à política, aos prazeres da carne. Um povo que nada se difere daqueles que não servem a Deus. Não existe uma diferença entre quem é e quem não é de Cristo. Você não é capaz mais de discernir. Antigamente, quem é de antigamente só fala de antigamente, né? Mas antigamente ainda havia uma diferença na roupa. Talvez não na língua, mas na roupa havia muita diferença, no cabelo. Mas foi descoberto que isso aí não faz diferença da igreja. Não faz a diferença da igreja. Então, pastor, me diga o que faz a diferença na igreja. Em que podemos ser diferentes? Você que está frequentando esse lugar, no que você pode ser diferente? Uma igreja envolvida com tudo aquilo que não é de Deus. Meus irmãos, se você pegar as redes sociais dos crentes, você vai ficar escandalizado mais do que se você ver as redes sociais de um não crente. Qual é a diferença? E aí eu levo, porque nós fazemos parte de uma igreja, e nós já estamos aqui nessa noite, e Deus me traz aqui para trazer uma palavra para você, refletir comigo, algo que Deus está falando ao meu e ao seu coração nesses dias, porque o Senhor quer se manifestar nos nossos dias, e nós precisamos de uma vez por todas nos posicionarmos como igreja. E aí Deus me leva para Colossenses capítulo 3, versículo 1, versículo 3, aonde a palavra nos ensina, aonde nós temos que colocar a nossa cabeça. Diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra. Ora, essa é a palavra. Pensai nas coisas que são de cima. O que nós vamos considerar em primeiro lugar aqui? O que a Bíblia diz? Volta um pouquinho o versículo 1. E aqui mora toda a cerne da pregação de hoje. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, aqui é a palavra-chave. Porque se não houver ressurreição com Cristo, aí não pode pensar nas coisas de cima. Ah, meu irmão, preste atenção. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, esse é o argumento. O que eu percebo então, que a igreja de hoje, ela ainda não passou pelo processo da ressurreição. Porque não existe ressurreição sem antes primeiro haver morte. Não se ressuscita aquilo que não morreu. Não podemos viver um novo sem que antes tenha morrido o velho. O que nós vemos hoje, meus irmãos, pasme, é uma igreja que não nasceu de novo, porque não morreu. Tem muita gente vindo para a igreja amando essa questão de ser crente,
gosta da igreja, gosta dos louvores, se emocionam com os cânticos, se emocionam com as músicas, são tocadas pela presença de Deus, mas não passaram pelo processo da ressurreição. E aqui, infelizmente, é o que nós estamos vendo, muita gente que não morreram ainda. A Bíblia vai dizer que se já ressuscitaste com Cristo, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O que nós estamos vendo, irmãos, infelizmente, é muita gente vivendo dentro da igreja, mas não passaram pelo processo ainda que deveriam passar, dessa palavra tão maravilhosa para começar a pensar nas coisas de Deus. O que seria ressuscitar com Cristo na prática nossa, como cristãos que somos? Porque, irmãos, eu não sei como é a sua cabeça, mas às vezes a gente pensa em tudo, menos em Deus, porque a nossa cabeça às vezes está voltada para os negócios, está voltada para a construção da nossa casa, está voltada para a nossa família, está voltada para tantas outras coisas, mas menos para as coisas do alto. E a Bíblia fala que a igreja tem que pensar no alto. Sabe, queridos, ressuscitar com Cristo é quando você deixa de viver na sua natureza carnal para viver a sua natureza divina. Amém? Você sabia que quando você se converte, você morre para o mundo e nasce para Deus, você tem participação da natureza divina? Coloca para mim 1 Pedro 1:4. Olha o que diz a palavra de Deus: para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós. Coloca no início, no primeiro versículo. Olha o que diz a palavra: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos do ponto da Galácia, Capadócia, Ásia, dispensem-se, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação no Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Pai, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Põe o próximo. Que mediante a fé estáis guardada na virtude de Deus para a salvação, já prestes para ser revelar no último tempo. Essa palavra aqui, meus irmãos, diz que nós somos participantes dessa natureza que o Senhor preparou para nós. Se Deus nos preparou algo para nós nos tornarmos participantes da natureza dele, então qual é a nossa vida, qual é a vida que nós devemos levar aqui na terra? Aonde devem estar os nossos pensamentos? Os nossos pensamentos têm que ser em Deus. Mas infelizmente nós vemos uma igreja onde a sua natureza ainda continua sendo carnal, sendo uma natureza ainda de Adão. E aí eu começo a falar para os irmãos: como eu posso pensar nas coisas do alto? Como que eu posso pensar nas coisas do alto? A Bíblia fala: se você já estiver morto, você começa a pensar nas coisas do alto. Como está a sua vida, meu irmão? Você já morreu para as coisas desse mundo? E quando a gente fala de morrer para as coisas do mundo, tem muita gente que fica de nariz empinado. Como morrer, pastor? Meu irmão, quando as coisas do mundo passaram a não ter mais tanto valor para você como as coisas de Deus têm, aí você vai entender o que é pensar nas coisas de Deus. Amém? Hoje eu conversava com a minha esposa, a gente conversava bastante sobre isso, sobre o valor da eternidade nas nossas vidas. O valor da eternidade nas nossas vidas. Tem pessoas que não valorizam muito a sua eternidade. Ela valoriza o seu tempo presente. E o tempo presente é tão rápido que ele passa. Eu estava fazendo umas contas, né? Esther. Vai fazer 10 anos o ano que vem que Oséias já partiu. 10 anos.
Ontem mesmo ele estava entre nós. E você vai começando a falar assim, está fazendo 2 meses, vai fazer 2 meses que a minha mãe já partiu, daqui a pouco vai fazer 10 anos, e assim vai sendo a vida. As pessoas vão indo, e o tempo vai passando, e a gente vai valorizando demais uma vida tão curta, que acaba com pouco tempo. E o tempo vai passando, e daqui a pouco nós não estaremos mais aqui. Você tem pensado na eternidade, meu amado? Olha só. Nossa antiga maneira de pensar já foi crucificada com Cristo. O nosso renascimento recebe de Deus novos pensamentos. Pensar nas coisas do alto é uma das evidências da nossa união com Jesus Cristo. Meu irmão, quando a gente fala de uma igreja que está totalmente definhando, a gente fica perguntando: Deus, como é que eu posso viver num tempo de hoje como cristão, do jeito que está indo a coisa, do jeito que está andando as coisas? Como é que eu posso fazer a diferença nos tempos de hoje, no tempo que está, tudo que está acontecendo aí? E nós estamos vendo que a Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmo. E uma das coisas que a ressurreição e a morte de Cristo faz, quando você passa por ela, a primeira coisa que acontece é o esvaziamento do eu. Já não é você mais que vive, mas Cristo tem que viver em você. E infelizmente as pessoas hoje, elas estão vivendo ainda no egoísmo. Os cultos de hoje não são mais para um Deus todo-poderoso. O culto hoje não é mais a centralidade dos nossos cultos, não é mais Cristo. Nós não entramos mais nas igrejas ou na igreja para adorar um Cristo ressurreto, que um dia Ele morreu e ressuscitou para nos salvar. Antigamente nós dobrávamos os nossos joelhos para todo o nosso culto, toda a centralidade do culto era para esse Deus, mas hoje não. Hoje as pessoas, elas querem que o culto seja agradáveis a ela. Por isso que ele tem que ser emocional. Porque você só está bem, quando você está alegre. E alegria é uma emoção. Quando você está com o seu coração contente, isso é uma emoção. Isso tem que ser promovido de uma certa forma. Por quê? Porque a centralidade do culto não é Jesus, é você. É você. Hoje as pessoas, elas ficam tristes quando ouvem uma palavra que vem confrontá-las. E eu ouvi também algo bom na internet essa semana de um pastor que disse assim, que o verdadeiro culto é aquele que te confronta, aquele que te faz você pensar, aquele que te faz você querer se santificar para estar próximo de Deus. Mas as pessoas não querem isso. As pessoas querem se sentir bem. Elas querem estar no lugar onde ela esteja bem. Então a música tem que ser boa. A palavra tem que ser boa. A palavra tem que ser agradável. Não, eu não gosto de ouvir isso, eu não vou mais nessa igreja. Porque essa palavra confronta a minha vida, confronta a minha ideia, confronta o que eu penso. Por quê? Porque o centro não é Cristo, é o eu. Eu tenho que estar bem. Então a primeira coisa, como que você pode morrer? Quando você morre, o eu morre. O eu morre. Por isso que Paulo dizia, não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. As coisas que eu faço na carne, eu faço na fé, no Filho de Deus. Eu vi uma entrevista, a Vânia que passa essas coisas para mim, de um menino que falava assim, a repórter perguntava para ele assim, é um podcast, acho. Então você pergunta para o rapaz, então você é gay? Ele falou assim, não, eu não sou gay. Mas qual é a diferença? Porque você não gosta de mulher. Você tem todos os traços de gay. Por que você não é gay então? Ele disse assim, porque a diferença é que eu sou cristão. E eu posso ter tendências homossexuais. Mas eu não pratico isso. E eu sacrifico essa vontade minha, porque eu tenho Cristo que me satisfaz. Caramba! Preste atenção nisso, irmão. Isso vale para quem é gay, vale para quem é prostituto, para quem gosta de. Isso vale para todos nós. Abrir mão dos prazeres, das vontades da carne, por quê? Porque já morreu com Cristo. Mas a igreja de hoje, ela não quer mais sacrifício.
Ela acha que o sacrifício é ela pegar uma parte do seu dinheiro e entregar na igreja. Não, estou pagando, então esse é o meu sacrifício. Vamos fazer uma oferta de sacrifício. Você vai pegar um salário mínimo, você vai pegar um salário, vai pegar uma parte daquilo que você ganhar, uma parte, você vai trazer para a igreja, e isso é o seu sacrifício. A Bíblia diz que o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o nosso corpo. É quando você sacrifica a tua vontade. É quando você sacrifica o teu desejo. É quando você diz não àquilo que pode te roubar a salvação, ou te levar fora da presença de Deus. É disso que se trata a palavra de Deus. Mas esse culto que confronta a minha vida e a sua vida, que nos faz pensar, que nos faz fugir do pecado, que nos faz a sair da miséria que Satanás quer nos colocar, esse culto não agrada. Não agrada você, mas agrada aquele que te chamou. Porque esse é o culto agradável a Deus. Quando você mata o seu eu, convém que ele cresça e que eu diminua. Esse é o culto racional. Nós não estamos aqui para ser servidos, irmãos. Nós estamos aqui para servi-lo. Afinal de contas, ele nos tirou do lamaçal do pecado. Amém ou não amém? Aonde era para estar você e eu no dia de hoje, se ele não tivesse nos comprado? Então o culto, ele não é meu, ele não é teu, ele não é para te agradar, não é para agradar você, meu irmão. Você pode sair daqui triste comigo, você pode sair daqui chateado comigo, você pode sair daqui dizendo não volto mais nesse lugar, e eu não estou nem aí para essa palavra sua, porque o culto não é para te agradar, o culto é para agradar a ele, aleluia. É para agradar a ele. E se você entrou nesse lugar aqui, tem esse desejo de agradá-lo, de louvar o nome dele, meu irmão, não importa quem está à tua direita, quem está à tua esquerda, não importa quem está à tua frente, quem está à tua retaguarda, não importa. Importa que Cristo, ele está presente, ele tem que ser glorificado, ele tem que ser honrado, ele tem que ser santificado no nosso meio, amém? Erga suas mãos, querido, bata palmas, fale alguma coisa, amém? O nosso eu egoísta deseja o centro da atenção de tudo em todo momento. Precisamos ser despidos da nossa independência pessoal. Queremos levar vantagem em tudo, ambicionamos lucrar até mesmo para obedecer ao Senhor. O nosso eu vive perguntando: o que eu vou ganhar em troca de servir ao Senhor? O que eu vou receber de Deus se ajudar o próximo? Afinal, a Bíblia afirma que quem dá aos pobres empresta a Deus. O que eu vou lucrar se eu ofertar? O que eu vou embolsar se devolver o dízimo? Eu não estou feliz com essa igreja, com esse pastor, com essa palavra. Você vai perceber que sempre o eu está na frente. Sempre o eu está na frente. Imagine se for retirado dos sermões atuais o pavor do enfermo, as vantagens pessoais de servir ao Senhor, as promessas de prosperidade física e material, a garantia de status social mediante nossa liberalidade em ofertar e devolver os dízimos. Imagine se todos os ministros começassem a priorizar os seus sermões da palavra da cruz, o evangelho de renúncia pessoal, o amor de Deus ao próximo, o louvor, a adoração, a comunhão ao Senhor. O que sobraria da igreja? Vamos ser sinceros. O que sobraria da igreja se a gente começasse só a pregar isso que eu estou pregando hoje? Você acha que sobraria alguma coisa da igreja de hoje? E aí eu pergunto, a igreja de hoje, ela cresce? Ela cresce ou ela incha? O que você acha? Quando você vê milhares e milhares de pessoas indo para a igreja servir a Deus, como que, aonde que esse povo está com a cabeça? Está aqui ou está com as coisas, nas coisas do céu? Com certeza as salas e galpões que hoje estão abarrotadas ficariam praticamente vazias. A maioria dos fiéis deixariam de ofertar e devolver o dízimo,
porque a natureza do ser humano é egocêntrica e interesseira. Os crentes carnais, focados em suas vontades exclusivistas, estão mais preocupados em receber do que servir. Almejam apenas um Cristo Salvador e doador de todas as bênçãos espirituais, mas não se submetem a Ele como o Senhor de suas vidas. Desde a queda do Éden, o homem ignora os preceitos divinos. Ele é motivado pela ambição, o egoísmo, a rebeldia, a soberba e a autonomia. O nosso eu, orgulhoso, avarento, não aceita a dependência de Deus. Vive constantemente buscando sua própria glória e vantagem pessoal. Essa foi a proposta, lá no início, da serpente, para Eva. Quando disse para ela assim: não é bem isso que diz a palavra. Não é bem assim que diz a palavra. Não, você interpretou errado. E o pastor Marcelo, que gosta muito da palavra sofisma, e eu também, ela cria um sofisma, porque a serpente não fala que é uma mentira, ela fala que você está entendendo errado. E sabe o que a igreja vive hoje? A igreja hoje vive de sofisma. Sabe o que é sofisma? Sofisma são meias verdades, e pior do que uma mentira é uma meia verdade, porque o sofisma, ele é feito com a intenção falsa de levar você a cometer erros. O que muitos pregadores trazem na Bíblia não é que seja mentira, é que eles pegam verdades e aplicam mentiras nessa verdade, numa meia verdade. Ele te leva a viver uma vida dentro da igreja totalmente errada. Foi o que a serpente fez com Eva. Não, você sabe qual a preocupação de Deus? É que você se torne igual a Ele. É que se você comer, você vai se tornar igual a Ele. Ele não quer que ninguém se torne igual a Ele. Satanás sabia muito bem de onde ele veio e por que ele foi jogado lá de cima. E sabe, meu irmão, se tem uma coisa que Satanás tem inveja, se tem uma coisa que Satanás nunca vai acontecer com ele, é voltar à presença de Deus. Sabe o que ele tem inveja? Sabe o que ele mais detesta? É ver eu e você na presença do Altíssimo, adorando a Ele, porque ele não pode ter mais esse direito. Ele quer que as pessoas o adorem. Foi isso que ele disse a Jesus: eu vou dar de tudo para você, se você prostrar e me adorar. Mas o Senhor Jesus disse: adorarás somente o Senhor Deus, e só a Ele darás culto. Aleluia. O nosso Deus, Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Amém, meus irmãos? Não sei se você gosta ou não dessa palavra, mas eu gostaria que você recebesse essa palavra no seu coração, porque assim como a serpente enganou Eva no deserto, quer enganar a muitos crentes, mas como voz de Deus que clama no deserto, nós estamos clamando aqui essa noite, para que você acorde para a presença do Altíssimo, amém? Para que sua cabeça volte para Deus, não para suas coisas, não para você, mas para o Deus que você serve, amém? O tentador continua dizendo a mesma coisa até hoje, porque sabe que temos em nós os mesmos desejos de independência, satisfação própria e mania de grandeza. Afinal, como Adão e Eva no paraíso, persistimos na ideia de ser iguais a Deus. O diabo persegue com sua antiga estratégia, que tem dado certo no decorrer dos séculos. Ele continua sussurrando nos ouvidos dos crentes de hoje: vocês vão ser deuses. Vocês vão ser como Deus. Vocês vão ser onipotentes como Ele. Vocês vão ser autossuficientes como Ele. Vocês vão ser capazes. Você já viu pregação assim? Diga para o seu irmão: você pode. Você é capaz. Não é assim? Já ouviu mensagem assim ou não? Você pode. Sabe quem está falando isso? É o Satanás. Você consegue. E o irmãozinho lá fala assim: senti um arrepio aqui. É o Satanás sussurrando no seu ouvido: ei, você pode, você consegue, você é um Deus, você é igual a Ele. E os trouxas dos crentes de hoje, sem consultar a palavra, ficam todos arrepiados, rodando em círculo, achando que pode.
Igreja, comece a pensar nas coisas do alto. Paulo dizia totalmente diferente. Ele dizia assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não pode nada sem aquele que me fortalece. Sabe, irmão Samuel, você não é ninguém se não for aquele que te fortalece. Eu não quero ser arrogante, eu vou falar Pastor Eliseu na terceira pessoa. Você não é ninguém se não é aquele que te fortalece. Eu quero falar à igreja. Coloque a mão no seu coração, igreja. Eu estou todo arrepiado aqui. Não somos ninguém. Ninguém. Não temos capacidade alguma. Não temos poder algum. Por favor, entre comigo nisso, meu irmão. Por favor, em nome de Jesus. Como diz os profetas aí, seja espiritual um pouquinho só, para entender o que Deus está falando. Coloca a mão no teu peito, no teu coração, para sentir ele bater. Porque às vezes nós nos achamos tanto grandes, achamos tão importantes, achamos que nós temos capacidade, nenhuma capacidade teríamos se Deus não estiver conosco. E todo homem de Deus que pensa nas coisas do alto, que reconhece Cristo na sua vida, ele sabe que é Ele, não nós, pois foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha dos seus pastos. Aleluia. Quando nós reconhecemos isso, por isso que o salmista, Deus achou a Davi, porque Davi em todo tempo ele reconhecia o Senhor como pastor da sua vida, como pastor da sua vida. E às vezes, irmãos, nós achamos prepotente que somos alguma coisa, que somos alguém, que temos alguma coisa. Meu irmão, foi o que Jesus disse a Pilatos: você acha que tem poder? Nenhum poder você teria se Deus não tivesse dado a você. Ah, seu cara pálida, você acha que é alguém? Você acha que pode alguma coisa? Não, nós não somos ninguém, nenhuma raciocínio, nenhuma inteligência teríamos, nada se o Senhor não fora conosco. Amém? Então comece a agradecer a Deus, porque Ele é contigo, meu irmão, por onde quer que tu andares. Amém? Erga suas mãos, bata palmas, glorifique, fale alguma coisa a Deus. Antes do pecado ser consumado, ele é primeiro concebido no coração. Sabemos por experiência própria que a vontade reprimida pode vir à tona a qualquer momento. Às vezes nós guardamos algumas coisas dentro de nós que precisam ser expostas. Mas ninguém diga, segundo a palavra, que foi tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A verdade é que às vezes nós ficamos entre duas afirmações, entre uma verdade de Deus e uma mentira do diabo. E às vezes nós seduzimos a nossa mente, porque às vezes acreditar numa mentira do diabo é melhor para o nosso eu, é melhor para a nossa vida, porque o diabo nos promete o mundo, mas como ele é mentiroso e enganador, ele promete o mundo e te dá o inferno de troca. Mas o Senhor diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém, meus irmãos? Eu sei que nós todos queremos vencer na vida, que todos nós queremos ter uma boa vida, que todos nós queremos usufruir de conforto, usufruir de
de saúde, das alegrias que esse mundo pode nos proporcionar. E até aí não existe nenhum pecado, por incrível que pareça. Mas quando a sua cabeça fica voltado só para isso, é sinal de que você precisa morrer e precisa ressuscitar de novo. Amém, queridos? Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o vosso coração. Se o teu tesouro está aqui nessa terra, meu irmão, lamento de dizer, seu coração está aqui embaixo. Você não consegue pensar nas coisas do alto e nem buscar as coisas do alto. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui para mim e para essa igreja? Vocês precisam acordar para buscar as coisas do alto, porque eu tenho riquezas insondáveis preparadas para entregar para cada um de vocês. Mas só vou entregar quando a cabeça de vocês começarem a se voltar para as coisas aqui, aonde eu estou, diz o Senhor. Amém, meus amados? Por isso nós devemos negar o nosso ego. Por isso que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Aí Heidi, cadê o Heidi? Está aí ou não? É difícil não ver o Heidi. Aí vai cair naquela ladainha daquele amigo seu que disse que o tempo mudou, que a palavra não é mais essa. É isso que nós estamos ouvindo. Olha o sofisma, pastor Marcelo. O tempo mudou, hoje não é mais assim. Hoje vocês estão vivendo um novo tempo. O pastor está totalmente equivocado, está atrasado. Mas a palavra de Deus, ela parece que continua sendo a mesma, de mais de 2000 anos. Já passou governos, já passou reinos, já mudou muita gente, já vestiu calça de sino, calça de bico, calça de tudo quanto é jeito. E a palavra continua a mesma. Amém? O meu avô, que tinha um olho só, ele falava assim: Jesus é meu pastor e nada me faltará. E Jesus continua sendo o meu pastor e nada me faltar, nada vai me faltar. Então a palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus não muda. Passa-se o tempo e as estações. Morre, as pessoas estão morrendo e as pessoas estão nascendo. Eu sou do tempo do fax, os meninos de hoje nem sabem o que é isso. Os meninos não sabem nem. Pergunta para os meninos o que é algumas coisas aí, orelhão. Pergunta se ele sabe, ele vai achar que é uma orelha grande. Pergunta para esse de 12 anos se ele sabe que é um orelhão. Ele não sabe. Mas tem uma pessoa rindo aqui porque ele sabe. Telégrafo então? Mimeógrafo? Máquina Kodak? Se começar a lembrar aqui, né, irmão? Vai lembrar da tua infância, né, miserável? Datilografia? ASDFG, né? A escolinha. Deixa eu falar algo para vocês, irmãos. Escute isso, por favor. Venha comigo aqui nessa mensagem. Não quero que você saia disso. Tudo isso o tempo foi levando, as águas foram levando. Mas a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não envelhece, ele não enruga, ele não fica velho, ele não morre com o tempo. Ele vive na eternidade. Aleluia! Buscai as coisas de cima onde ele está, porque as coisas onde ele está não ficam velhas. Aonde ele está, as coisas não ficam velhas. Aonde ele está, as coisas não morrem.
Aonde Ele está, as coisas permanecem para sempre, as riquezas dele são eternas. Aqui o ouro, a prata, ela fica envelhecidas, mas na presença de Deus nunca envelhece. Por isso que nós devemos buscar as coisas de Deus, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. Igreja, nós temos um tesouro escondido e não sabemos buscar esse tesouro. Por quê? Porque a nossa miserável cabecinha está pensando nas coisas da terra, nas coisas daqui de baixo, envolvidos com as coisas aqui de baixo. Aí sabe o que acontece, pastor Nelson? Sabe o que acontece aqui? Os crentes continuam deprimidos, tristes, chateados, bronqueados, abatidos. Aí você vê crente, pastor Samuel, sem motivação, sem alegria, servindo um Deus poderoso, aonde Cristo está sentado, querendo delegar para nós prazeres sem fim. Ô igreja, no nome de Jesus, amém? Em Cristo estamos mortos para os desejos do reconhecimento humano, estamos mortos para os descontroles e desejos de ocupar posições de destaque, estamos mortos para as opiniões das pessoas, estamos mortos para o medo da rejeição, estamos mortos para o medo de ser humilhado, estamos mortos para o medo de ser desprezado, estamos mortos para o medo de ser cancelado, estamos mortos pelo medo, ou a necessidade de ter uma aceitação, estamos mortos para os desejos, para os afagos, para os reconhecimentos humanos. Nós estamos mortos para tudo isso se nós estivermos em Cristo Jesus. Nós não precisamos disso, porque morremos para que Cristo viva em nós, esperança de uma glória futura. Amém? Amém ou não amém? Morremos em Jesus Cristo. A Bíblia diz assim: porque morrestes em Cristo, a vossa vida está escondida em Deus. Quando você morre para o mundo, a sua vida, Deus passa a estar escondida em Deus. Amém? A morte não se diz a nossa morte física, se diz a nossa morte espiritual. Então nós precisamos morrer para a nossa carne, para que nós tenhamos vida espiritual. Porque quando você quer ter vida na sua carne, você passa a ter morte. A sua morte, a sua vida traz morte espiritual. Por isso quem ganha perde, quem perde ganha, diz a palavra. Amém, irmãos? Quando a Bíblia vai dizer assim: que diremos, pois? Aqui vem uma palavra para encerrar. Há uma igreja que está praticamente perdida, porque hoje nós estamos vivendo o ministério da hipergraça, e esse é o maior sofisma dos últimos dias. Pastores tão renomados, que já fizeram tão bem para o evangelho, estão levando milhares e multidões de pessoas a conhecerem um Cristo que não é verdadeiro, com o sofisma do inferno. Mas a Bíblia responde a isso. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Olha só a resposta para a hipergraça: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Assim também vós, considerai-vos mortos para com o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vocês, pois vocês não estão mais debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Amém? Essa é a graça verdadeira que vai te levar para o céu, não a graça que vai permitir que você continue pecando, porque você está debaixo dela, mas a graça que vai fazer você se sentir morto para o pecado, para o desejo, para a carne, para as coisas do mundo, e vivos para as coisas de Deus. Aonde a igreja de hoje está com a cabeça, eu convido você a levantar a sua cabeça e olhar para o alto, e colocar o seu pensamento nas coisas de Deus, para que você viva toda a graça de Deus, e uma graça abundante para a sua vida. Amém? Curva a sua cabeça mais uma vez, feche os seus olhos, ministra aí de um louvor para nós. Vem aqui, pastor. Eu gostaria que a igreja ficasse
nesse período, nesse momento. E eu não quero te levar à emoção, mas quero te levar à reflexão de tudo aquilo que você ouviu. A Bíblia manda você absorver aquilo que é agradável, aquilo que é bom. Se a palavra de Deus foi boa, a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que nessa noite você saia hoje pensando aqui em transmitir algo de Deus, amém?